E aí, quer internet de alta performance, qualidade e rapidez? A W Connect entrega a melhor conexão para Jales e região. Mais estabilidade, mais velocidade, mais liberdade. Vem ser um W conectado você também. Há mais de 32 anos, a sorveteria Pingo de Mel transforma sabores em sorrisos e momentos em memórias. A abelhinha que Jales sempre amou. Agora pronta para deixar a sua vida ainda mais doce, ó. Telefone na tela, ligue lá e peça o seu. Baruf Engenharia está presente nas melhores obras, entregando soluções que unem técnica, confiança e resultado. E além da engenharia, eles também oferecem o serviço de impressões gráficas com qualidade e precisão. Chame agora Baruf Engenharia. O Eco Studio transforma ideias em conteúdo profissional, gravações em áudio e vídeo para as suas redes sociais, podcasts, cursos e até clipes musicais. Qualidade, criatividade e estrutura para a sua marca ser ouvida, vista e lembrada. Fale conosco agora mesmo. Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um EcoCast aqui. E olha só, antes de mais nada, deixa aí o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal para ficar ligado por tudo que vai acontecer ainda por esse ano. Eu falei que ia ter vários episódios especiais e aqui mais um deles eu quero agradecer o professor Flávio Martins pela presença. Obrigado. Muito obrigado. A honra é minha. A honra é minha. Obrigado. O senhor aqui. Que é isso, uma alegria. Vai ser um bate-papo muito legal. Sem dúvida. E também quero agradecer aqui os meus amigos convidados aqui da bancada que vai colocar o professor na parede hoje. Gustavo, que foi o idealizador de tudo isso, né? Balbino, obrigado pela tua presença aqui. O idealizador por acidente. Por acidente. Mas vai dar bom, meu. Eu diria que não é o responsável por esse encontro, é o irresponsável por esse encontro. É isso, vai ser legal. Vai ser bem bacana. Também o Paulo Henrique. Obrigado. Obrigado. Vai ser um bate-papo bem legal. E eu tenho certeza que aqui vai sair muita coisa boa. Tomara que sim. Professor, conte um pouquinho quem que é o Flávio Martins. Conta um pouquinho da sua história para a gente poder entender. Muita gente já lhe conhece, mas sim, o pessoal do EcoCast é a primeira vez. Não, que bacana. Primeiramente, é um prazer muito grande estar aqui no EcoCast. Obrigado, Israel, pelo convite. Obrigado aqui aos colegas de bancada, aqui, o Dr. Gustavo, o Dr. Paulo. Uma alegria muito grande estar aqui. Bem, eu sou professor de Direito Constitucional há 30 anos e apaixonado pela educação, né? Na verdade, eu nasci em Guaratinguetá, interior de São Paulo, a cidade ali ao lado de Aparecida. Nasci num bairro pobre, violento. Bem, não era violento quando eu nasci. Hoje, infelizmente, de Guaratinguetá. E foi graças à educação que eu consegui realizar os meus sonhos. Então, a educação, de fato, transformou minha vida. Devo muito aos meus pais por terem zelo, né, com a minha educação. E ali, depois de trabalhar bastante desde muito jovem, o que é uma realidade de muitos brasileiros, fiz direito e aí a minha vida mudou, né? Fiz o que eu pude, estudei muito durante a faculdade e logo, ao me formar, eu me tornei professor e sou professor até hoje, né? Professor há 30 anos e apaixonadíssimo por isso. Hoje dou aula em vários lugares, não é? Hoje em aulas de mestrado, né? Fui ficando velho, daí hoje dou aula em curso de mestrado no Brasil, Portugal e em Cabo Verde, na África. E rodo o Brasil dando palestras de direito constitucional, que é a minha grande paixão. Tenho alguns livros publicados, enfim, a minha vida é a educação. Eu amo o que faço, que é um grande privilégio, né? Você amar o que faz, e isso faz com que eu viva a vida de forma bastante leve. Que bacana. E quem são os seus maiores incentivadores para ter chego aonde chegou? Rapaz, uma boa pergunta. Então, eu começo aí pelos meus pais, né? Começo pelos meus pais que tiveram uma vida muito difícil, né? E que jamais conseguiram realizar para si os sonhos. Eles batalharam muito para que eu realizasse os meus sonhos, né? Então, eu digo que meu pai morreu muito cedo, né?
E meu pai jamais sonhou em sair do Brasil, né? Então, ele mal saiu do estado de São Paulo. Poucas vezes viajou com a minha mãe para um estado vizinho. E hoje eu dou aula em 3 países. Então, na verdade, foi graças ao sacrifício do meu pai que eu consegui chegar onde eu cheguei, né? Então, sou muito grato a isso. Ele é uma inspiração. Mas eu tenho muitas outras inspirações aí na minha vida. No direito, por exemplo, eu trabalhei 10 anos como professor para um professor, né, para um curso de um professor que é daqui da região, inclusive de onde nós estamos, um professor que nasceu em Sudiminuce, isso que se chama a cidade? Sudiminuce, se formou em Araçatuba, chamado Luiz Flávio Gomes. Luiz Flávio Gomes foi um grande jurista brasileiro, criou o maior curso preparatório do Brasil para concursos, chamado LFG, não existe mais, Luiz Flávio Gomes. Trabalhei para ele por 10 anos e depois ele morreu muito precocemente e foi uma das minhas grandes inspirações e ainda é uma das minhas grandes inspirações. Poxa, muito bom. E aí a sua especialização é o direito constitucional, né? Sim, exatamente. Eu estudei outras coisas ao longo da vida, né? Direito penal, processo penal, mas onde eu me dediquei mais foi direito constitucional. E eu continuo estudando, né? Primeiro foi especialização, depois mestrado, depois doutorado, depois o primeiro pós-doutorado e depois o segundo que eu ainda não terminei. O segundo pós-doutorado que eu faço em Portugal. Mas sempre direito constitucional. Puxa, que bacana. Vou abrir aqui para o doutor Gustavo. Então, professor, me conte um pouco mais, antes de ser o professor Flávio, quem é o Flávio Martins? O senhor nasceu no bairro de Campinho. Exatamente, é o bairro do Campinho, em Guaratinguetá. É um bairro muito antigo da cidade, mas é um bairro muito pobre, é um dos bairros mais pobres de Guará. Tenho amigos até hoje, né? Embora não more lá já faz um certo tempo. Mas ali eu fiz muitos amigos de infância. Eu tive a sorte de não ter a minha infância e adolescência com a internet. Então nós não tínhamos essa coisa de ficarmos presos em telas, né? Então a gente tinha que conversar com as pessoas. E as brincadeiras eram interações entre as pessoas, não entre máquinas, né? Então eu tive uma infância maravilhosa, na rua, né? Na rua, jogando bola e jogando botão e jogando... Bem, os mais jovens nem sabem o que é jogar botão, né? Futebol de botão, mas enfim. Jogávamos essas coisas e uma coisa que mudou minha vida também foi quando muito cedo minha mãe me presenteou com um violão. E ainda no bairro do Campinho eu fiz aulas de violão com a professora Magda, e me apaixonei por aquilo, e o meu sonho era ser músico. Eu tinha uma banda, a banda Eclipse, ganhamos até um festival de música lá em Guaratinguetá, minha terra natal. Mas enfim, o meu sonho principal era esse. A minha profissão não era ser professor, não. Meu sonho era estar num podcast como esse, mas falando da minha banda, da minha agenda de shows, entendeu? As moças batendo na porta aos gritos, né? Querendo autógrafos, enfim. Esse era o meu sonho. Não deu certo. Eu acho que eu não tinha tanto talento assim, não é? Mas enfim. E nem como hobby hoje, senhor? Mas sem dúvida, hobby muito. Ele tem uma banda. Então, mas... Juiz de som. Você pesquisou. Então, bem, primeiro, então a música, ela faz parte da minha vida constantemente. Eu toco violão, toco bem. Não sou um violonista que tirei o pau no gato. Eu toco bem violão. Toquei bossa nova em barzinho na adolescência. Então eu sei tocar, né? Compus muito ao longo da minha vida. Tenho muitas composições. A minha banda compôs muitas canções, algumas boas, a maioria não, mas algumas coisas interessantes. E na minha biblioteca, por exemplo, que é também meu escritório, tem lá um pedestalzinho com 3 instrumentos musicais, assim, em que entre um trabalho e outro eu toco, arranho alguma coisa lá, porque a música realmente é um refúgio, né? Nietzsche, aquele filósofo alemão, ele dizia que se não fosse a arte, morreríamos da verdade. Então a arte é uma espécie de um refúgio, a música é um refúgio que abriga, que acalma, é uma espécie de meditação para mim. Daí você falou numa coisa, né? Juiz de som. O que acontece? Eu sou professor, né? Mas o sonho era ser músico. E aí por um tempo da minha vida, por uns 10 anos, 15 anos, enquanto professor eu tentei juntar as duas coisas. Ou seja, eu dava as aulas e fiz
paródias jurídicas. Paródias jurídicas. Que, na verdade, é uma técnica fortíssima de memorização. Uma técnica de memorização. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, se eu começar a cantarolar qualquer coisa, como por exemplo, pense em mim, chore por mim, liga para mim, não liga para ele. Não liga para ele. Há quanto tempo você não ouvia essa música, não é? Provavelmente lá anos você não ouvia essa música, eu suponho. Mas bastou eu cantar um trechinho, você lembrou o resto. Esse é o poder que a memória auditiva tem. Então isso é científico. Então o que eu fiz? Eu fiz paródias jurídicas, peguei algumas informações e substituí o texto para os alunos memorizarem. É extremamente eficaz. Vamos lá, por exemplo, já que você tocou nesse assunto, né? Tem uma música de um grupo de pagode que não existe mais há muitos anos, para a maioria das pessoas, graças a Deus, chamado Catinguelê, que tinha uma música lá que era Lua vai iluminar os pensamentos dela, fala pra ela que sem ela eu não vivo, né? Enfim, mudei a letra. Eu preciso ter 35 para ser presidente ou ser ministro do STF e ter a mesma idade para ser senador, ter 21 para ser prefeito ou para ser deputado, ter 30 para governar o estado e apenas 18 para ser vereador. Pronto. 30 segundos você guarda as informações. Então isso deu certo por muito tempo. Eu fiquei conhecido como professor das musiquinhas, tal, etc. Juntei, né, o meu hobby e amor pela música com o meu amor pela docência, mas chegou um determinado momento em que juristas famosos do Brasil, renomados juristas, começaram a falar mal de mim. Muito. Não vou citar o nome deles, não vou dar cartaz, mas eles são respeitados, né? E aí eles tiveram o hobby de fazer artigos me criticando e dizendo que eu era o declínio do ensino jurídico no Brasil, né? Dizendo, olha que ponto o ensino no direito chegou. Não, isso. Um no Rio Grande do Sul, que eu diria que é o segundo melhor jurista no Rio Grande do Sul, porque o primeiro é o Ingo Sarlet. O Ingo Sarlet seguramente é o melhor. Então, se o sujeito não é o melhor jurista nem na cidade dele, então significa que não merece tanto respeito assim como ele gostaria de ter. Olha que mágoa, né? Mágoa é uma desgraça, né? Mágoa é um negócio de desgraça, mas não vou falar o nome dele, não. Mas enfim, mas é mágoa mesmo. Ele é respeitado, ele é inteligente e tudo mais. Método tem um nome, né? Método mnemônico, né? É um método mnemônico auditivo, né? E eu tenho 2 livros até sobre memorização. Essa coisa de memorização é uma coisa que me encanta, né? Como é que a mente é capaz de memorizar coisas? E como eu era professor para a OAB, então, o aluno precisa memorizar coisas, né? Não tem jeito. Então, essa técnica é muito eficaz. Mas como eu comecei a ser muito criticado por causa disso, né? E eu falei, puxa vida, esse negócio vai pegar em mim, esse rótulo vai pegar em mim, vai prejudicar minha carreira. Então eu parei de cantar, hoje em dia eu já não canto mais, só em casa, ou no podcast aqui, né? Não canto mais, com o receio de que isso pareceria que eu não tinha conteúdo, né? Então mas as pessoas... esse método ajudou muito mais pessoas na hora da prova do concurso, porque com certeza alguém estava fazendo a prova e aí estava cantarolando na sem cabeça, dúvida, então sem ajudou. dúvida. Chegou até no Vale dos Sinos essas músicas. Vocês são inteligentes, hein? Vocês são inteligentes. Eu acho que eu dei na cara quem é. Mas o fato é que nada contra a pessoa, nada contra respeito, é que mágoa demora um pouco para acabar, né? Fiquei magoado sim. Mas não, de fato, você tem toda a razão. Ou seja, até hoje eu ouço pessoas dizendo isso, né? Que aquilo me ajudou na prova, aquilo que é sensacional. Certeza que isso para os alunos foi fantástico. Não, sim, eu lembro de uma... professor de Direito Administrativo, Mazda. Canta aí também. Alexandre Maza. Trabalhei com ele muito tempo. Leilão, pregão, convite, concurso, concorrência, tomada de preço. Sim. É uma melodia, eu não lembro a melodia de onde era, mas eu lembro todos os tipos de licitações através dessa música. Mas essas técnicas funcionam muito, não é? Porque o cérebro da gente tem essas coisas, não é? Sim. Então você lembra de coisas assim, se eu cantar uma música, por exemplo, que viralizou 20 anos atrás, você vai saber cantar agora, porque fica ali no cérebro da gente de uma maneira quase que intocável. Dessa melodia era o seu cabelo não nega, mulata. Agora eu lembrei. Sim. É verdade. Não, alguns professores usaram dessas técnicas e quando ela é bem utilizada, bem feitinha, funciona que é uma maravilha.
né? Funciona mesmo. Agora, voltando ao bairro de Campinho, qual que é o seu sentimento de gratidão com aquela cidade, com aquele bairro? Tem algum projeto social atual? Tem sim. Na verdade, me incomoda muito a forma como os estudantes, especialmente os estudantes das escolas públicas, são tratados no Brasil. Bem, não é de hoje, né? Mas a sensação que eu tenho é que todos nós demos as costas para os alunos das escolas públicas, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a educação no Brasil é ruim. A gente sabe que a educação no Brasil é uma das piores do mundo e os indicadores mostram isso claramente, não é? Dados oficiais mostram que a educação no Brasil é uma das piores do mundo. Por exemplo, eu visitei recentemente a escola pública do bairro onde eu nasci, conversei com a diretora, que hoje é minha amiga, posso assim chamar, não é? E ela me disse com lágrimas nos olhos que ali a escola, 20% dos alunos ali dentro são totalmente analfabetos, que têm dificuldade de escrever o próprio nome. E que a notícia pior, é uma escola de 5ª série até o 3º ano do ensino médio. Não é aluno de 1ª série, de pré-primário, de 2ª, de 3ª, é aluno de 5ª série. Daí você vai me perguntar, mas como é que um aluno que não sabe escrever o próprio nome, como é que esse aluno está na 5ª série? Eu acho que muita gente sabe a resposta, mas eu vou dar a resposta, porque no Brasil existe um critério de aprovação automática. O único índice de educação do Brasil, que é um dos melhores do mundo, o único índice é a baixa reprovação. O Brasil é um dos países que menos reprova, tem mais aprovação. Esse é o nosso melhor índice, um dos melhores do mundo. Claro, a gente não reprova ninguém, né? Esse incentivo à aprovação automática. E aí o pior é o seguinte, a professora me disse, né? Você tem esses 20% de alunos analfabetos que são objeto de são alvo de bullying na escola, né? Alvo de bullying. Ou ele sofre com o bullying, ou ele parte para a criminalidade, para a marginalidade. Porque é o jeito dele ser respeitado. Ok, não sei falar meu nome, mas se você vier aqui eu te dou uma facada. Ou seja, olha que loucura. Então, e aí é o seguinte, eu comecei a me sentir mal porque eu sempre critiquei isso, sempre critiquei a educação. Eu tenho um livro chamado Direitos Sociais em Tempo de Crise Econômica, em que eu defendo a educação como o mínimo dos mínimos existenciais, ou seja, eu faço propostas sobre educação, sempre critiquei, mas nunca fiz nada. Além de falar, além de criticar, etc., eu comecei a ficar mal. Quer dizer, eu falo para todo mundo agir, para todo mundo... E eu sou só um falastrão, né? Me senti um pouco hipócrita. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer. Eu vou fazer coisas. E aí eu tenho uma editora, né, uma editora recente, que eu criei para vender livros baratos, porque é uma coisa que me incomoda muito, o livro ser caro no Brasil. Por exemplo, eu tenho um livro, meu livro mais importante, Curso de Direito Constitucional, editora Saraiva, edição maravilhosa, a editora é incrível e tudo mais. Mas o livro custa quase R$400. Para um estudante hoje que luta para pagar mensalidade, ele não vai comprar um livro de R$400 de uma matéria só, não é? Quanto mais ele vai comprar um Vademecum com as leis, etc. Então é muito difícil. E eu falei, quer saber, eu vou fazer uma editora para vender livros bem baratos, assim, o mais barato que eu conseguir. Acessíveis. E dá certo. Eu escrevi o ano passado um livro, Direito e Religião, vendeu 10 mil exemplares, não é? Vendeu 10 mil exemplares, o livro custou R$80, 500 páginas. Ou seja, o lucro é mínimo. Para manter a editora viva, né? Eu não criei uma editora para ficar rico, não é? Porque senão eu seria muito burro, né? Para ficar rico, criar uma editora. Eu criaria qualquer coisa, eu criaria uma Bet, né? Criaria um tigrinho, não uma editora, né? E aí, você falando das escolas públicas, já que eu tenho uma editora, comecei a fazer livros de literatura, livros bons da literatura mundial, né? E comecei a distribuir nas escolas. Então, nesse bairro onde eu fui, dei um livro, Revolução dos Bichos, de George Orwell, que é uma leitura muito boa, que desperta sensações e tudo mais. Um livro muito bom. E leitura agradável e fácil. De ler, né? Fácil de ler, exatamente. Isso era essencial, né? Dar um livro complexo é melhor não dar. Então, um livro fácil de ler, com audiolivro, ou seja, uma tecnologia por trás. E aí dei na mão de cada aluno. E que presente eu recebi essa semana quando a diretora me manda uma mensagem dizendo: o senhor não vai acreditar, dos projetos de extensão aqui, a maioria dos alunos escolheu a leitura e escolheu esse livro. Está todo mundo lendo o livro.
sensacional, não é? Missão cumprida, né? Quem salva uma vida, salva a humanidade inteira. Então, meu dever de gratidão é esse, é tentar dar àqueles alunos de onde eu nasci, das escolas públicas, como eu estudei, esperança, a chama que a maioria se perdeu. Eu moro hoje, nossa, eu falo demais, vocês chamaram um cara que fala muito, desculpa, me interrompa. Eu moro hoje em Campos do Jordão. Moro numa cidade, como eu trabalho muito à distância, então pude escolher um lugar para morar, adoro a cidade, amo a cidade, sou cidadão jordanense, segundo a Câmara dos Vereadores, sou da Academia Jordanense de Letras, ou seja, me envolvi na cidade mesmo, não é que eu só moro lá não, eu moro e vivo e respiro Campos do Jordão. E lá em Campos do Jordão, tive a oportunidade de distribuir livros e farei ainda mais na Teodoro Corrêa Sintra. Então, enfim, dá pra gente fazer essa mudança, dá pra transformar a realidade das pessoas. Esperança, né? O Paulo Freire fala isso, né? O Paulo Freire é o pensador, acho que muda, né, o que é esperança. Porque para a filosofia, até então, esperança é algo triste, né? O próprio Nietzsche, doutor, mencionou no Nascimento da Tragédia, ele fala, né? Que a esperança é a última coisa que sai da caixa de Pandora, porque ela é o pior dos males. Sim. E o Paulo Freire, ele muda nessa perspectiva. Esperança é de esperançar, não de esperar. Sim, é verdade. E essa questão de gerar uma busca, né, por uma questão, um fim, né? Gerar uma busca por algo e não só simplesmente ficar parado, né? Sim. Você acredita que lá em Campos do Jordão, o sonho mais alto, o ápice do sonho do estudante da escola pública é ser garçom naquele bairro turístico lá de Campos do Jordão, que se chama Capivari? O ápice dele é ser garçom. E veja, mas ganha bem. E, primeiro, nada contra o garçom, que é uma profissão sensacional, não é? Segundo, que ganha bem um garçom lá em Campos do Jordão. Deve ganhar algo em torno de R$3.000, mais as gorjetas. Então, ganha bem, ele consegue sustentar a família. É ótimo, é um sonho legítimo. O problema não pode ser o seu maior sonho. Sim. Não pode estabelecer como o limite dos seus sonhos. Não pode todo mundo ser garçom, ele vai servir quem? Exatamente. Precisa ser desafiado, né? Exatamente. Assim como então era para ser músico. Exatamente, é isso. Hoje não deixa de ser, né? Mas como um hobby, né? E esse incentivo, claro, que veio dos seus pais, né? Na questão dos estudos. E como é que foi quando chegou até eles a notícia, não, eu quero ser músico? Eles falaram, não, peraí. Vamos traçar outro caminho. Eu imagino como é que foi essa... Mas é que, na verdade, músico, eu cheguei à conclusão... Músico, tá? Eu também, você é músico, eu sou engenheiro eletrônico, mas também a música também tá na minha veia desde pequeno. Que bacana. Baterista? Vamos fazer que legal. Eu também toco bateria. Eu fiz 2 anos de bateria, mas eu não sou bom, não. Violão eu toco. A bateria eu só bato nela, né? Mas é um instrumento sensacional, complexo, né? Ou seja, é muito bacana, muito bem. Admiro muito quem toca bem bateria. Mas com relação à música, eu cheguei logo à conclusão de que eu não ia sobreviver da música, não. Eu era razoavelmente bom, mas não o suficiente para viver de música, né? Mas daí eu dei uma má notícia para os meus pais, que eu disse, eu quero ser professor, né? E eu me lembro como se fosse hoje, quando eu disse que eu seria professor, o olhar, o brilho no olhar da minha mãe se apagando lentamente, né? Porque ela falou, não acredito, meu filho vai ser professor no Brasil, né? Filho, você vai sobreviver, etc. Enfim, né? Acabei sendo professor de Direito, né? Que é um pouquinho mais valorizado do que o professor da escola primária, por exemplo, um pouquinho mais valorizado, mas nem tanto também, né? Nem tanto valorizado. Mas, de fato, hoje... A minha mãe, talvez, ela admire a minha carreira como professor. Mas quando eu disse para ela, 30 e poucos anos atrás, que eu seria professor, eu me lembro que ela ficou preocupada com o futuro do filho dela. Né? Acho que ela não imaginou que fosse um professor universitário. Assim, ela não imaginava, não imaginava. Mas a carreira de professor é uma ótima carreira, porque você não precisa saber o nome da pessoa. Você vê o professor do outro lado da rua e fala, ô professor. É verdade, sensacional. Eu gosto disso. Me hospedei no hotel, saindo do hotel, lá o gerente do hotel falou, até logo, professor. Eu falei, mas como é que você sabe que eu sou professor, que não escrevi aí? É que, na verdade, teve aula comigo. Isso é muito legal, isso é muito bom. É bom demais. Muito bom. Professor, tem muitas pessoas que dizem que no Brasil a gente tem lei demais e justiça de menos, né? O problema em si é o jurídico ou é cultural? O que o senhor acha?
Acho que os dois, né? Eu acho que há um problema nos dois. Há um problema jurídico e há um problema cultural também. Vou dar um exemplo. Primeira vez que eu fui a Portugal, eu acho que faz uns 30 anos, mais ou menos. E eu me lembro que a primeira vez que eu fui a Portugal, em Lisboa, no metrô, você entrava no metrô, mas não tinha uma catraca. E aí eu fiquei olhando em volta, falei, mas cadê a catraca para entrar no metrô? Daí me falaram, não tem catraca, é só você pegar o ticket ali na máquina. Eu falei, mas eu coloco o ticket aonde? Não, coloca no bolso. Você tira o ticket, coloca no bolso e entra no metrô e vai. Eu falei, mas onde é que eu passo o ticket? Não passa nada, coloca no bolso mesmo. E ali não tinha nenhuma fiscalização. Então a pessoa ia lá, ela pegava o ticket, colocava no bolso, entrava no trem, ia embora. Não tinha fiscalização, não tinha lugar para mostrar o ticket, não tinha controle, etc. Naquele dia eu falei, caramba, isso aqui no Brasil vai quebrar num dia esse negócio, né? Ninguém vai pegar ticket nenhum num dia. Infelizmente, assim, é claro que a gente não pode generalizar em hipótese alguma. Toda generalização é burra. Mas no Brasil me entristece um pouco as pessoas gritarem contra a corrupção. Eu sou contra a corrupção, vejam esses corruptos, esses bandidos, etc. Mas as pessoas acabam tolerando algumas pequenas corrupções, sobretudo aquelas praticadas por elas mesmas. Então, por exemplo, na época da pandemia, teve aquele auxílio emergencial, né? Auxílio emergencial. A quantidade de pessoas que receberam sem precisar, sem poder, aquele auxílio emergencial e que se calaram, foi uma enormidade muito grande, não é? Então, ou seja, eu sou contra a corrupção do outro. Agora, quando a corrupção é minha, sempre tem uma desculpa. Sim. Ah, mas eu pago muito imposto, né? Eu pago muito imposto, o governo me devolveu um pouquinho com esse auxílio emergencial, não vou devolver coisa nenhuma, né? Sou honesto, mas não sou trouxa. Então, sempre tem uma desculpazinha para corrupção própria. Agora, para corrupção alheia, normalmente as pessoas são muito rigorosas. Então, esse é um problema cultural que nós temos. Tem um orgulho, né, de levar vantagem. O brasileiro, ele tem isso, né? De pagar menos, aí passa o negócio no caixa e não paga. Não, eu não vou falar não. Tem essa questão. O brasileiro, ele é ensinado assim, infelizmente. Eu acho que vem da base também. Por exemplo, a criança tá no banco de trás, tá vendo o pai passando no sinal vermelho. Sim. O exemplo arrasta. Isso já começa da base. Exatamente. E eu acho, né, doutor, que tem também uma questão que é um problema, falou da cultura, né, ou uma questão jurídica, mas há um problema da cultura jurídica, que é um problema que eu vejo a forma como o direito ele é ensinado nas faculdades, como ele é manejado pelas instituições, então como o tribunal, por exemplo, a gente está vendo agora o embate de penduricalho, né? Por exemplo, uma questão que está dando muito pano para manga. Então, você vê que tem todo esse problema. Por exemplo, vejo eu que o direito, ele não, nas faculdades, né, de direito, não são ensinados como se não são formados pessoas de forma crítica. Eles só são... O próprio doutor falou isso ontem na palestra, né? Só se repete aquilo que é dito. Sim. Ninguém pensa, não é em momento algum ensinado, né, o porquê que tal lei existe ou porquê tal lei não existe, se é correto ou não tal lei existir. Então tem toda uma questão da própria cultura jurídica, né? Sim. E veja que essa coisa das pessoas tolerarem a sua própria corrupção, tolerarem a sua própria ilegalidade, chega num grau tão grande, que chega até as instituições. Sim. Então você ter o judiciário, e eu falo isso nas palestras, e não tenho medo, porque, enfim, não tenho nada a perder. É um fato também, é um fato que precisa ser dito, e com as palavras corretas, né, e dar nome aos bois. Nós temos um judiciário que viola a Constituição, isso vale também para o Ministério Público, que viola a Constituição de uma maneira vergonhosa para receber mais do que a Constituição permite. A Constituição, no artigo 37, é muito clara, muito clara. Nenhum servidor público pode ganhar num mês mais do que um ministro do STF. São R$46 mil mensais. Mas o judiciário, achando isso pouco, começou a inventar
as chamadas verbas indenizatórias, indenizações que hoje são chamados aí na gíria, né, de penduricalhos, para que um juiz ganhe em média no Brasil R$100 mil. Né? Então, ou seja, isso é um grande absurdo. Quer dizer, então, aquilo que a gente falou do rapaz que recebe o auxílio emergencial e não devolve, ele sabe que é ilegal, mas tudo bem, nós temos o judiciário fazendo isso. Né? Isso é gravíssimo. É muito grave, é uma violação da Constituição feita pelo judiciário, feita pelo Ministério Público. E aí o pior é que juízes e promotores, quando ouvem isso, que é a verdade, se sentem ofendidos, né? Se sentem ofendidos como se eu estivesse atacando o judiciário. Desculpa a sinceridade, quem está atacando o judiciário são eles. Eles estão atacando o judiciário. Judiciário era uma instituição para ser respeitada. Não é? Um advogado italiano chamado Piero Calamandrei escreveu um livro chamado Elogio aos Juízes. Não é? Aqui no Brasil é chamado de Eles os Juízes Vistos por um Advogado. O Calamandrei, ele dizia que se deve respeitar o juiz. Não é? O juiz, ele merece respeito como alguma pessoa, como um padre ou como um pastor, alguém que professa, então merece esse respeito. Mas os juízes brasileiros não se dão ao respeito. Sim. Então não sou eu que estou desrespeitando o judiciário com essa minha fala, são eles que estão desrespeitando o judiciário, tirando a fé, a crença, o respeito no judiciário, agindo como batedores de carteira. Embora, bem, desculpa a sinceridade, eu respeito mais o batedor de carteira. O batedor de carteira, ele pega a minha carteira graças à sua habilidade. A sua destreza, ele tira o dinheiro do meu bolso. O judiciário no Brasil está fazendo isso não com destreza, mas com abuso do poder. Isso é abuso de poder. Então o ladrão de carteira merece mais meu crédito. E tem justamente, né, para a manutenção do próprio privilégio, né? Para ter, por exemplo, uma pós-pandemia, teve a questão do piso constitucional da saúde, né? Que foi uma luta de décadas das profissionais de saúde, pós-pandemia, as enfermeiras. O judiciário suspendeu, né? Com uma canetada, uma emenda constitucional que foi aprovada e pronto. Enquanto que toda essa questão, né, das verbas indenizatórias, e eles vão e fazem acordo e sentam e eu vi uma entrevista do presidente, o atual presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Depois, se vocês tiverem acesso à internet, eu esqueci o nome dele. Eu trabalhei com ele, professor, uma excelente pessoa, adoro, pessoa gentil demais. Mas eu gostei da resposta dele, porque eu lembro que ele era um bom profissional. Eu falei, eu quero saber o que ele vai responder. E ele respondeu direitinho. Perguntaram, o senhor vai acabar com os penduricalhos, não é? Agora que o senhor é presidente do TJ? Primeiro que ele falou que não reconhece como penduricalhos, essa palavra não é uma palavra prevista em lei, de fato não é mesmo prevista em lei, mas ele disse, mas tudo que o TJ paga aqui em São Paulo está previsto nas normas do STF. Ou seja, é verdade. O que ele respondeu é verdade. Tudo o que o judiciário paulista paga é de acordo com o que determina o STF. Tá certíssimo, exatamente. Só que o que determina o STF é um absurdo, é uma inconstitucionalidade, é uma ilegalidade. Essa parte deixa que eu falo. Professor, eu tenho uma pergunta aqui quente, falando sobre Constituição Federal. Sim. Se o senhor tivesse o poder de mudar um ponto só da Constituição Federal, qual ponto seria e por quê? Eu mudaria a forma de nomeação dos ministros do STF. Né? Hoje eu faria essa mudança. Não é? De fato, esse modelo que nós temos, nós copiamos dos norte-americanos, talvez tenha funcionado por um bom tempo, mas uma coisa é clara, ele não funciona mais. Esse modelo está esgotado, esse modelo está falido. Esse modelo tem que mudar urgentemente. Não é? Temos que encontrar uma forma de democratizar esse processo e de torná-lo mais democrático e mais republicano. Né? Primeiro, qual é o problema de hoje e qual a alternativa que me parece melhor? Bem, o problema de hoje é, primeiro, que os ministros eles se aposentam ali no cargo, não têm um mandato determinado.
Então significa que o sujeito que vira ministro do Supremo aos 35, ele vai ser vai até o final da vida, ele vai ficar 40 anos como ministro do Supremo. Isso não é republicano. A república implica alternância de poder. Então esse modelo não é republicano. Esse modelo lembra o Estado monárquico, não o Estado republicano. Então, ponto número 1. Determinação de mandatos é necessária. Outro problema muito sério, né? Como os presidentes, os membros do Poder Legislativo estão no Brasil costumeiramente envolvidos em problemas políticos, em problemas jurídico-penais, né? Então agora eles acabam nomeando ministros do Supremo não por conta da sua competência, não por conta da sua independência, não, pelo contrário. Nomeiam ministros que serão leais posteriormente, que julgarão a meu favor. Então é assim que está virando o Brasil. Então não se está mais nomeando ministros do Supremo por causa do seu notável saber jurídico, como determina a Constituição. Os presidentes estão tentando buscar e nomear aliados. O Senado Federal, que deveria ser o controle disso, ele se acovarda. Então o Senado Federal ele se acovarda e é conivente com esse modelo, o Senado não muda, então existe um acordo entre judiciário, executivo e legislativo, então esse modelo tem que mudar. Agora, mudar de que maneira? Eu tenho uma proposta que eu coloco até no meu livro. Então primeiro, ao contrário do México, não me parece que eleição direta de ministros do Supremo seja uma boa ideia. Muito pelo contrário, né? Lembre que São Paulo, por 4 mandatos consecutivos, elegeu Tiririca como deputado federal. Então, ou seja, eu creio que nós já vimos que, em se tratando de voto, a gente faz algumas besteiras. Então, não dá. Então, para ser ministro do Supremo, não sugiro a eleição direta como alternativa, como é no México. Eu sugiro que haja eleições das classes jurídicas, das categorias jurídicas, que elas possam eleger listas para serem submetidas às autoridades. Então, por exemplo, o Poder Judiciário vota 10 nomes, o Ministério Público vota 10 nomes, a advocacia vota 10 nomes. E dessas listas emanadas das categorias, emanadas das classes, aí é que o presidente poderia escolher 3, aí o Senado poderia apreciar. Veja, eu não sou contra a participação do presidente nesse processo, nem do Senado nesse processo, porque eles foram eleitos para isso, né? Então, ou seja, se eu for contra, quem vai escolher então? Não é eu? Então tem que ser alguém, tem que ser alguma autoridade legitimamente eleita. Mas esses nomes não podem ser abertos, né? Eu brinco que as portas do inferno se abriram quando um presidente escolheu o seu primo ministro do Supremo, porque foi o que fez Fernando Collor de Mello quando escolheu Marco Aurélio Mello como presidente. O Mello não é coincidência, eles eram primos. E aí tudo começou a desandar com as escolhas de ministros do Supremo. Então, essa, me parece, seria a mudança pontual. Porque, na verdade, é uma mudança que vai demorar anos para surtir efeito, não é? Ou seja, a gente reforma o modelo agora para que as próximas nomeações sejam umas nomeações mais adequadas. O problema é que a gente não pode esperar muito tempo, não. Já passou do tempo de fazer essa mudança. E aí, doutor, mais alguma pergunta aí? Eu tenho uma que eu tô com dúvidas desde ontem, na verdade. Aproveita. O judiciário, ele tem que ser, por vezes, um contramajoritário, né? Ou seja, decidir conforme a Constituição e não conforme o que o povo quer. Perfeito. Justamente daí, por ele não ser um poder eletivo. Certo. Mas, ao mesmo tempo, ele precisa de algum certo de apoio da sociedade civil, né? Para não ser deslegitimado como um todo, né? Tem um constitucionalista que fala do pedigree institucional, o Thomas Consel-Wicks. E como ele procura esse equilíbrio? Ou seja, para não dar decisões que são populistas e vão esvaziar a Constituição, mas ao mesmo tempo ele dá decisões que são completamente que não vão ao interesse da sociedade civil. Não é. A pergunta é excelente, não é? A pergunta é excelente e a resposta é sempre equilíbrio. É que o equilíbrio é difícil encontrar, não é? O juiz, ele não deve se pautar
pela pressão da população para proferir os seus votos, evidente que não, né? É por isso que ele não é eleito pelo povo, mas ele tem que ouvir sim a população. Eu falo bastante no meu livro sobre a questão dos intérpretes da Constituição. Quem são os intérpretes da Constituição? No Brasil, infelizmente, a essa pergunta, normalmente, quando alguém pergunta quem são os intérpretes da Constituição, logo vem alguém à cabeça e fala, é o Supremo. Não. O Supremo é um dos intérpretes da Constituição, mas não é pode ser o último intérprete da Constituição, mas não é o maior. O maior intérprete da Constituição é o povo, né? A interpretação da Constituição, ela cabe ao povo de maneira geral. Então, se o povo é o principal intérprete da Constituição, ou deveria ser o principal intérprete da Constituição, o Supremo também tem que ouvir. Sim. Uma das fontes das decisões do Supremo, sim, é essa vontade popular, o anseio popular. Não é a única coisa que ele tem que levar em consideração, mas é também. Ainda que a interpretação da população seja uma interpretação diferente daquela do Supremo e haja um processo de resistência, né, àquelas decisões do Supremo, que os americanos chamam de efeito backlash, a resistência às decisões, ainda que haja, essa resistência é muito legítima e eu acho salutar, porque é ver o povo interpretando a Constituição. E o meu sonho, né, para terminar, o meu sonho já de muitos anos, uma das bandeiras que eu defendo há muitos anos, é que noções de direito constitucional e cidadania sejam levadas às escolas, né? Infelizmente, há décadas, nossas crianças, adolescentes, jovens não têm mais noções de direito constitucional, não têm ideia de quais são seus direitos. Quer ver um exemplo? Liberdade de expressão. As pessoas não sabem quais são os limites da liberdade de expressão, se pode difundir uma notícia falsa, o que seria um discurso de ódio. Ou seja, é necessário conhecer os direitos fundamentais, os limites do poder. Então eu defendo muito, muito mesmo, que isso seja levado novamente para as escolas públicas e privadas, que isso seja ensinado para as crianças, porque isso, lá na frente, vai melhorar inclusive o judiciário que temos. Ah, sim. Com toda certeza. Muito bom. Doutor, mais alguma pergunta? Com relação ao seu projeto aí recente de levar livros às escolas e desse projeto da Plano Nacional de Incentivo à Leitura e dessa necessidade de que as crianças e os adolescentes tenham maior conhecimento sobre o direito constitucional, simplesmente doar livros não é o caminho para resolver essa questão. Precisaria de uma maior interpretação dos alunos, né? Deles entenderem aquele texto legal, porque a Constituição, para nós que somos profissionais, tem certos trechos que são complexos e complicados. Então, qual que é a sua ideia, assim, como projeto, para que seja mais claro, né? Perfeito. De fato, eu acredito que qualquer ação é melhor do que nenhuma ação. Então, ou seja, quando eu vejo uma comissão da Ordem dos Advogados do Brasil indo até as escolas e difundindo o direito, eu acho ótimo. Quando uma faculdade faz um projeto de extensão e vai às escolas, também eu aplaudo, eu admiro, mas isso não basta. Isso é apenas a gente tentar ajudar minimamente a situação caótica em que estamos. Eu acredito que isso precisa ser uma política pública nacional, porque essas ações dependem muito da boa vontade das pessoas, são voluntárias, então, enfim, depende da boa vontade. Não, a gente precisa transformar isso numa política de Estado, numa política pública. Em se tratando de constitucional nas escolas, né, temos duas saídas. Uma saída de médio e longo prazo, que é mudar a lei. Então, mudar a lei para transformar isso numa disciplina e treinar os professores e colocar a OAB nesse processo. Os próprios advogados podem ser professores do ensino médio, porque a lei permite, não precisa ter pedagogia para dar aula, então advogados poderiam dar aula nas escolas no ensino médio sobre direito, é o que eu defendo, a mudança da lei nesse sentido. Defendo veementemente, eu espero que um deputado federal
possa apresentar isso como projeto de lei, então eu acredito plenamente nisso, mas isso é médio prazo. Num curto prazo, eu sonho com uma política pública consolidada em que possa não só distribuir os livros nas escolas, isso só não basta, mas que possa treinar os professores, treinar os palestrantes, que possa ter uma plataforma de aprendizagem virtual, ou seja, para que realmente a criança, adolescente, jovem tenha interesse em aprender aquilo. Porque eu acho que o nosso maior desafio enquanto professor não é nem ensinar. Ensinar é um processo muito difícil, mas se a gente conseguir despertar o desejo, despertar a chama, o interesse, a pessoa vai atrás sozinha. Né? Então eu acho que é isso, é despertar o desejo, o interesse dos jovens pela Constituição. Aí seria ressuscitar aquela matéria que o senhor tinha, eu não, porque eu sou mais novo, Organização Social e Política do Brasil. Antigamente tínhamos essa disciplina, né, o SPB, Organização Social e Política do Brasil, mas era um outro contexto, não é? Então ela é melhor do que não ter nada, era ter essa disciplina, mas eu diria que hoje, no contexto democrático e constitucional que nós temos, o ideal seria uma disciplina chamada Noções de Constitucional e Cidadania. Primeiro, noções de constitucional, para a pessoa saber exatamente o que faz o município, o Estado, a União, quais são seus direitos, os deveres, o que pode cobrar do Estado e tudo mais. Mas cidadania também é importante. Então, por exemplo, o Brasil vive uma epidemia de violência doméstica. Uma epidemia de violência doméstica absurda, não é? E eu não lembro quem na mesa falou aqui, não é? Dessa coisa da violência em casa. Eu acho que foi você, né, Israel, que falou da questão de que se ensina em casa, né? É a honestidade. E a violência também é essa. Então, ou seja, a gente tem base, que... né? É a base. Ele então, só repete o que... Ele repete o que ele vê. Exatamente. Ele repete o que ele vê. Então, na verdade, a gente tem que ligar o alerta para tentar já na educação fundamental fazer isso. Pensando no futuro mesmo, né? Sim. Porque... A minha namorada, que eu tanto amo, a Gabriela, que é professora e que escreveu um livro sobre violência doméstica, e por gentileza, Israel, quando você for fazer os cortes do podcast, faça o corte dessa parte, né, da minha namorada, que eu amo tanto, né, que essa eu vou mandar para ela, esse corte eu vou mandar para ela. E faz tempo que não vê, que está longe, que né? Estou longe, Justifica ela está... isso. Não, sem dúvida, ela está adoentada, aliás, um beijo, eu te amo. Então, ela escreveu um livro sobre violência doméstica e fez um estudo comparado, e ela disse que o modelo mais eficaz que ela estudou na análise comparada entre os países foi a Austrália. E o que a Austrália fez? Ensinou nas escolas, não é, a questão da violência doméstica. Foi o país em que a queda foi maior da violência doméstica, ou seja, é isso. Então a solução está nos nossos olhos, está nas nossas mãos. Falta vontade política para a gente fazer isso. Então que possamos nos unir para fazer isso. Eu acredito muito nisso. Muito Sim. bom. Só, Pode complementar. só para, em um outro assunto, seria ativismo judicial, que está tão forte agora, recente, mas eu queria usar do seu conhecimento na questão de direito constitucional sobre liberdade de expressão, que o senhor até comentou aqui, Sim. mas nos tempos atuais, que essas narrativas, né, que agora qualquer pessoa é jornalista, qualquer pessoa ela pode difundir uma informação e não tem nenhuma responsabilidade, ou ainda, igual comentamos ontem à noite, quem paga bem, fala bem. E se você pagar um valor, você até fala mal, né? Eu tenho esperanças, não? Eu sou professor, então eu sempre tenho esperanças de um futuro melhor. Mas as coisas que eu tenho visto, as coisas que eu tenho conhecido me deixam bastante triste, não é? Você acabou de falar de uma coisa que eu descobri agora recentemente. Eu deveria imaginar, mas eu não sabia. Tem muitas pessoas que se dizem blogueiros ou que têm atividade jornalística, sem serem jornalistas, mas têm atividades pseudo-jornalísticas. E aí, só fazendo um adendo, que o STF falou permite. O STF permite. que O STF não permite. precisa do ensino superior de jornalismo para exercer a profissão. É verdade. Então, não estou dizendo que eles não estão fazendo nada ilegal, segundo o Supremo. Então, você pode fazer atividades jornalísticas sem ser jornalista. Não tem problema nenhum. Problema não há. O problema que eu vejo é, sobretudo em anos de eleição, como nós estamos, são quase todos eles
financiados por políticos. Então, ou seja, eles estão nos bolsos de políticos, cobram um valor para falar bem de alguém, cobram um valor maior para falar mal de alguém. Ou seja, você perde a credibilidade na informação, né? E eles acham que estão fazendo bem para si mesmo, recebendo o dinheiro, talvez estejam, mas não imaginam o mal que eles estão causando e os direitos que eles estão ferindo, porque eles estão ferindo o direito à informação das pessoas. Eles vão falar, mas eu tenho liberdade de expressão. É verdade. Mas você não pode, com a sua liberdade de expressão, ferir o direito à informação das outras pessoas. Uma coisa importante que todo cidadão brasileiro tem que saber, o que pode e o que não pode. Você tem o direito de dar uma opinião, por mais absurda que seja a sua opinião. Opinião você pode dar. Então você pode falar, o prefeito é incompetente, o prefeito é um estúpido, o prefeito é um irresponsável, ainda que seja verdade. O cara pode ser maravilhoso, não é? Então você pode falar, o Brasil vive um comunismo. É uma opinião, não me parece muito verdade, mas é uma opinião. Você pode dar opiniões. Você não pode adulterar fatos. Certo. Fatos você não pode adulterar. Então, eu posso dizer, na minha opinião, o prefeito é desonesto. Ok, é um direito seu, você pode até estar errado na sua opinião. Isso você pode falar. Agora, você não pode falar, o prefeito foi condenado 10 anos atrás por corrupção. Se isso foi mentira, você não pode contar essa mentira. Você não pode adulterar fatos. Então, opiniões nós podemos dar, ainda que erradas, ainda que sejam opiniões ásperas, nós podemos dar, não pode praticar crime. Não é? Então eu posso dizer, o prefeito é incompetente. Ok, tudo bem. Eu posso falar, mas não posso falar, o prefeito é um pedófilo, o prefeito, opa, pera lá, você não tem esse direito, aí já vira crime. Então ofensas não podemos praticar, mas fatos não podemos alterar. É isso. Né? Então veja como é importante a gente conhecer cada direito fundamental para saber onde podemos e onde não podemos ir. Não é? Isso devia ser feito desde as escolas. Certo. Nós temos alguns quadros aqui bem importantes aqui no EcoCast, e um deles chama O Poder da Mudança. Se o senhor tivesse o poder e o controle do mundo, o que o senhor mudaria? Rapaz, que pergunta difícil. O que eu mudaria? Não, certamente eu mudaria com a miséria, com a fome, a pobreza, não é? Porque ricos e pobres sempre haverá, não é? Mas precisamos ainda nos indignar, precisamos ficar indignados com a miséria, com aquelas pessoas que não têm a menor expectativa, cujo o melhor presente que podem receber é um alimento ao fim do dia. Então, ou seja, eu acho que isso é a primeira coisa que poderemos fazer. Se num passe de mágica pudesse acabar agora, seria isso. Certo. E o nosso quadro, que é bem famoso aqui, que chama Momento Ecoar. Pense que esse microfone e aquela câmera ali, o senhor vai olhar para ela. Ela está sendo transmitida para o mundo inteiro. E tá. Porque está no YouTube. Qual recado, qual conselho o senhor deixaria para ecoar no mundo? O senhor vai olhar para aquela câmera e o senhor vai ficar à vontade para falar. Nessa vida em que estamos, talvez para algumas crenças não seja a última vida, eu creio que nós viemos aqui com uma missão, recebemos dons, recebemos presentes, e esses dons, eles só funcionam se nós de fato retribuirmos aquilo que recebeu. A melhor herança que a gente pode dar às pessoas é, de alguma maneira, contribuir, ainda que com pouco, ainda que com um conselho, ainda que com uma palavra, mas contribuir para as demais pessoas. Se você recebeu algo dessa vida, se você teve uma formação, se Deus lhe permitiu conquistar postos, vitórias nessa vida, tenha a responsabilidade, né, o compromisso de retribuir com tudo aquilo que você deu. Essa é uma preocupação, Israel, que eu tenho tido cada vez mais quando eu me mudei
para Campos do Jordão, onde eu moro, e me vi lá na minha biblioteca, tomando vinho, tocando meus instrumentos musicais, e confortável, né? no meio da serra, escrevendo meus livros, eu me perguntei, será que eu estou fazendo tudo o que eu posso mesmo? Né? Será que apenas como professor e escrevendo meus livros, dando os meus conselhos, será que é tudo o que eu posso fazer? Eu cheguei à conclusão de que não é tudo o que eu posso fazer, e eu espero que nos próximos anos eu possa fazer muito mais do que eu fiz até agora. É um dever que eu sinto no coração e que eu pretendo colocar em prática. Muito bom, muito bom. Pedir para o Dr. Paulo sentar novamente aqui. Teve Deixa eu sair um pouquinho. A vida de advogado é assim, advogado e médico, né? Advogado e médico. Mas, professor, eu quero agradecer o tempo que o senhor esteve aqui com a gente. Eu sei que os afazeres são grandes, vários compromissos, e conseguiu separar um tempinho para estar com a gente aqui na EcoCast. Foi uma conversa agradável. Queria agradecer também o Dr. Gustavo por ter feito todo esse trâmite, né, e remanejamento aí de agenda, tantas obrigado, coisas Gustavo. aí. Obrigado por estar aqui, obrigado por intermediar minha vinda aqui, obrigado mesmo. Foi muito bom, Dr. Paulo também, obrigado. Muito obrigado, agradeço. Pelas perguntas, e com certeza terão outras vezes aí. Quem sabe uma próxima vez aí, a gente às vezes com mais tempo. Com certeza. Consegue fazer um outro bate-papo. Eu virei na primeira semana, na primeira quinzena de maio, estarei novamente aqui na região. Olha só, quem sabe. Por conta de novos projetos que assumi aí para esse ano, e quem sabe a gente não bate um papo sobre outros assuntos que eu revelarei até lá. E o EcoCast vai estar aberto para isso. Eu agradeço muito. Só queria fazer uma pergunta final. Esse rapaz, quando faz pergunta final, ontem ele me derrubou, rapaz. Eu não esperava a pergunta final. Agora eu já estou preparado para a pergunta fazer igual final. a Bujan. Fechar. O que é a vida. Isso é bom, né? Não, mas a pergunta seria no seguinte sentido, hein? Do seu amigo de livros de direito constitucional, Alexandre de Moraes, o grandioso. Sim. Quem é mais bonito, ele ou o senhor? Você podia perguntar o Tom Cruise e eu teria dúvida na resposta. Agora o Alexandre de Moraes, não, veja, essa pergunta não, eu tenho, cuidado com a eu tenho meu, eu tenho meu charme, eu tenho meu charme, eu tenho meu charme. O Alexandre de Moraes tem muitas virtudes, eu acho que a beleza não me parece ser uma delas, né? Deve ter seu charme, etc, né? Casado há tantos anos, né? Não, quanto à beleza eu não tenho dúvida alguma. E a qualidade do tema do livro, o dele é melhor que o seu? Não, também não é, não. O livro dele merece respeito. O livro dele foi escrito num determinado muito tempo antes do meu, né? Eu estudei pelo livro dele. O livro dele é muito bom. O curso dele de Direito Constitucional é muito claro. Ele é muito didático. Vamos lá. Pesado essas perguntas. Não, eu vou. Que isso, doutor? Não. Veja, o livro já sei. O Alexandre de Moraes, ele teve bons professores. Então, por exemplo, Cássio Juvenal Faria foi o professor do Alexandre de Moraes, que certamente inspirou a obra de Alexandre de Moraes. Então, na verdade, o Alexandre de Moraes bebeu numa grande fonte para escrever o seu livro. Então, tem respeito, tem seu mérito. Não, mas o meu livro, ele dá um passo além. Com todo respeito, né? O meu livro tem uma outra preocupação, de se aprofundar mais no direito constitucional, e nesse ponto... É que nem você perguntar se o meu filho é mais bonito que o do vizinho. É claro que é mais bonito que o do vizinho. É evidente, né? Com certeza. Mas obrigado pela Eu que agradeço. Você sempre com perguntas, né? Quentes. O Abujanra da mesa. É o Abujanra da mesa. Mais uma vez, obrigado, professor. Obrigado, Israel. Obrigado. E obrigado Eu que aos agradeço. nossos amigos. Ótimo podcast. Pessoal, vamos ecoar. Valeu.